Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast do Cavalo Lusitano. Temos connosco Maria Caetano, uma cavaleira portuguesa internacional, se calhar a nossa cavaleira mais internacional na atualidade. Ela que começou desde cedo, desde que se lembra, ou que não se lembra, a montar a cavalo, também numa família de tradições equestres. O seu pai também já foi entrevistado aqui no podcast, o Sr. Paulo Caetano. E a Maria, desde sempre, montando a cavalo, em diferentes atividades equestres e áreas distintas, mas ela já nos falará um bocadinho mais disto. Ela especializou-se em dressagem, ensino de competição e tem um vasto currículo que eu posso ler assim muito rapidamente, mas foi 2 vezes campeã nacional de Young Riders, 7 vezes campeã nacional de Séniores em dressagem, mas não chega, não é suficiente. 2 participações na equipa portuguesa nos Jogos Olímpicos, 11 vezes em Campeonato da Europa, notável. Mais de 10 vezes em Campeonatos da Europa, 3 vezes em Jogos Equestres Mundiais e também uma participação numa final de uma Taça do Mundo de Dressage. Maria, muito obrigado por nos conceder estes momentos de entrevista aqui no podcast do Cavalo Lusitano. Obrigada eu, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Então, estando numa família completamente ligada ao toureio, começou a montar muito cedo, como eu disse. Conte-nos um bocadinho como é que foi a sua história de aproximação ao cavalo, o seu trajeto. Desde sempre que fui completamente apaixonada pelos cavalos. Os meus pais dizem que pequenina só brincava com cavalos, com animais no geral, mas com cavalos mais em particular. Todos os brinquedos que eu tinha eram cavalos, os Playmobis eram de cavalos, era tudo relacionado com o cavalo e quis montar desde sempre. Comecei no campo, mais com os campinos, os maiorais lá das ganadarias. E como gostava tanto de montar no campo, a minha primeira atividade federada foram os raids. Ninguém diria, mas foram os raids. Nem eu sabia isso. É verdade. Claro que sempre montei no picadeiro com o pai. O pai sempre foi o meu mestre e sempre gostei também dessa vertente, mas ali naquela fase mais de criança gostamos é de galopar pelo campo e andar atrás do gado. Adrenalina. Exatamente. Eu ajudava muito no trabalho do campo e o meu número de federado, digamos assim, foi para competir na resistência equestre, em raids. Espetacular. Mas depois seguiram-se outras coisas, claro não é? Que sim. Depois, mas lembra-se como é que começou a montar regularmente a ideia desde pequenina? A ideia que tenho era de estar sempre à espera de chegar da escola para ir ainda montar ao picadeiro. Às vezes de inverno já de noite, estava sempre a pedir à minha mãe para me levar para o picadeiro, para as esquilas, para ainda montar um bocadinho. E depois tinha sempre, porque os cavalos estão na herdade das esquilas, mas nós, a família vive na herdade das janelas, que é outra herdade ali ao lado. E aí os únicos cavalos que há são os do trabalho no campo. E eu aí tinha a minha mini cudelaria, em que tinha os meus cavalos soltos num paddock e todos os dias ia tratar deles, e de manhã antes de ir para a escola, e quando chegava da escola também ia tratar deles, e depois montava no campo, a pelo e tudo, assim com cabeçadas que ninguém sabia, ninguém queria, e selinhos velhos que eu ia pescar para poder montar às escondidas muitas vezes. Portanto, isso está completamente nos genes, isso é uma coisa que se entranhou desde pequenino e nunca mais soltou esse bichinho. Muito bem. E depois, um bocadinho mais tarde, disse-nos que se iniciou e federou-se nos raids, que eu nem sequer sabia, muito interessante, mas também depois participam em outras disciplinas equestres. Conta-nos como é que foi essa evolução, que eu sei que teve na equitação de trabalho, ainda julguei na equitação de trabalho, mas em dressagem, como é que foi o seu percurso? Eu comecei mais ou menos ao mesmo tempo na dressagem e na equitação de trabalho. Eu tive a sorte de ter bastantes cavalos ensinados pelo meu pai, cavalos de toureio, mas que estavam ensinados e davam para competir tanto em dressage como em equitação de trabalho. E então comecei a fazer alguns estágios com o Coronel Martins Abrantes, também com o Carlos Pinto quando ele vinha a Portugal, e o pai sempre nos inscreveu nesses estágios, digamos assim, desde o início. E depois comecei a competir ali em alterna alguns CDNs que havia e houve um dia, eu acho que foi numa feira que se organizava em Monforte, que já não se organiza, que era a Monforte Feira, que houve uma demonstração de equitação de trabalho e também na Fairport, em Porto Alegre. E nós vimos a modalidade e o meu pai disse, isto, os nossos cavalos de toureio, de certeza que vou-te arranjar um que dê para competir aqui. E assim foi, um dos cavalos mais velhos do meu pai, que era o bronze, ficou para mim para competir na equitação de trabalho e comecei, e ainda fiz acho que uns 4 ou 5 anos de competição em equitação de trabalho. E tem ideia com que idade é que começou com isso? Eu acho que foi 13, 14 anos, 14 penso eu, assim a competir mais no Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho foi com 14 que eu fiz 2 anos de sub-16 e depois acho que fiz mais 2 anos de consagrados, foi isso.
e consegui, quando estávamos consagrados, consegui fazer o Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho com o mesmo cavalo que fiz o Campeonato Nacional de Ensino. Isso mostra muita coisa relativamente ao lusitano, mas já lá vamos, não é? Exatamente. É verdade. Então, porquê é que não enverdou pelo toureio? Por exemplo, podia ser uma atitude natural, você estava muito ligada, também participou se calhar e montou muitos cavalos de toureio. Porquê é que não se tornou cavaleiro tauromáquico? Sempre tive um amor tão grande pelo cavalo como pelo desporto em si. Sempre fui uma grande fã de desporto no geral e do fundo a dressagem e a competição equestre une essas duas paixões, que é o amor pelo cavalo e pela equitação, com o amor pelo desporto e pela competição em si. E então nunca me passou pela cabeça ser cavaleira tauromáquica, apesar de ter toreado várias vezes no Tentader, muitíssimas. E em público ainda toreei 2 vezes, em duas garreadas. Quer dizer, se formos contando então, olha, raids, toureio, equitação de trabalho e dressagem já lá vão 4, portanto, Foi uma cavaleira bocadinho polivalente. É como o cavalo lusitano também. O toureio foi debut e despedida. Foi debut no dia na corrida a seguir, foi a despedida, portanto. Muito bem. Durou pouco. Mas quer dizer, tem-se especializado nestes últimos anos em ensino, não é? Em dressagem, com bastante destaque. Eu já apresentei o seu vasto currículo, é uma coisa notável, não é? E agora, ligando aqui um bocadinho ao podcast lusitano, como é que vê a importância do cavalo lusitano nos resultados que obteve e na sua evolução em competição desportiva? Foi uma importância fulcral, digamos assim, porque no fundo esses cavalos que eu me iniciei logo desde o princípio na equitação de trabalho e na dressagem eram cavalos lusitanos da nossa cudelaria, a maioria deles, que eu tive a sorte de ter já ensinados pelo pai e que tinham essa capacidade de parar um touro no campo pequeno e à tarde ir fazer uma prova de equitação de trabalho comigo. Aliás, isso aconteceu em Santarém, sim, foi em Santarém, em que o meu pai toreou à tarde na Praça de Touros de Santarém e de manhã eu tinha estado a fazer a prova de equitação de trabalho com o mesmo cavalo com que ele parou o touro à tarde. Portanto, eu acho que isso mostra, sem dúvida, a versatilidade e a qualidade do cavalo lusitano. E, claro, mais para a frente, os meus grandes cavalos que me levaram desde dos palcos nacionais aos grandes palcos internacionais, a grande maioria foram lusitanos. É verdade, conta aqui uma coisa notável que mostra muito o que é também da montabilidade e da cabeça do cavalo lusitano. Podes falar, por exemplo, os seus cavalos mais marcantes, lusitanos, que teve mais marcantes ao longo da sua carreira? Já falou aqui de alguns do bronze na equitação de trabalho. O bronze era luso-árabe, mas também tinha lusitano, sim, também claro, é importante. sim, claro que sim. Luso-árabe, nem sabemos se era, se calhar tinha 90% lusitano e um bocadinho de árabe, não sabemos, mas pronto, era cruzado. Mas tive o Pelotão, por exemplo, que era um cavalo criado por nós, que toreava também, toreou muitos touros, e comigo fez equitação de trabalho e fez dressagem, fez também as 2 disciplinas. Esse assim dos primeiros marcou-me muito. E claro, depois o Chiripiti foi um grande companheiro, fez, salvo erro, comigo 3 ou 4 campeonatos da Europa e um campeonato do mundo. Teve comigo desde os 5 anos, era um cavalo também com um caráter e uma força extraordinária e que me ensinou muito e me levou, foi no fundo o primeiro impulsionador da minha carreira internacional. Esse cavalo depois ainda com outros cavaleiros fez mais um campeonato do mundo e mais muitos internacionais. E claro, sem dúvida, o que mais me marcou e ainda até hoje, e aquele que eu recordo sempre como o meu cavalo, foi o Coroado, sem dúvida. Coroado, não é? E também teve um muito importante que infelizmente durou pouco tempo, foi o seu útil, não claro, era? Que era ferro do pai. Esse foi uma pena muito grande porque esse cavalo tinha pela frente uma carreira muito promissora. Começou também a torear, e toreou bastante com o pai, com o João, já na altura ainda toreou. E foi na altura em que eu mudei um bocadinho dos Warm Blood para o lusitano outra vez, porque quando eu comecei em Young Riders, são aquelas provas típicas de andamentos em que o lusitano da altura ainda não se enquadrava muito bem, e então nós fomos à Alemanha e comprámos alguns cavalos Warm Blood e eu competi com eles a níveis de Juniors e Young Riders. E até uma história engraçada que depois quando eu passei para Grande Prémio, o pai ainda me comprou um Schoolmaster Warm Blood para eu começar a entrar nas provas de Grande Prémio, mas era um cavalo velho, era o Diamante. E quando esse cavalo também durou ali 2 anos, voltámos a ir à Alemanha procurar um cavalo para seguir esse. E então na Alemanha já naquela altura, nos nossos amigos Castleman,
pediram-nos uma barbaridade de dinheiro para o cavalo para o nível a seguir, digamos assim. E o pai disse, pronto, isto agora já não está dentro de um léxico normal da economia de casa, então vamos fazer com o que temos, que era útil. Tenho lá um cavalito, é pequenino, está ensinado em grande prémio, vamos ver o que é que dá. E isto foi no inverno, foi agora por esta época do Natal, e em fevereiro começava a Rota do Sol, aquele concurso em que nós íamos sempre 3 semanas em Montemédio, que era muito marcante do ano. E então fomos para lá com o útil, olha, vamos ver, ia ser o primeiro internacional dele, e os Castleman baixaram da Alemanha com 2 caminhões de cavalos para competir aquelas 3 semanas, muitos deles aqueles que eu tinha experimentado por preços exorbitantes. E eu cheguei lá com o meu pequenino e fiquei à frente dos outros todos. E por acaso o Ulrich Castleman muito simpaticamente veio ter comigo com um casaco do PSI, da marca deles, e disse, olha, está aqui este casaco, tu mereces isto, porque realmente o que fizeste foi notável, e chegaste aqui com o teu cavalinho pequeno e ganhaste estes cavalos todos que nós considerávamos melhores, mas está aqui a prova que isso é possível. É verdade, o cavalo foi notável, esse útil, lembro perfeitamente, um cavalo que foi para a equipe, infelizmente, pronto, a saúde não o ajudou, não é? Não, aquilo ele foi selecionado para o Campeonato do Mundo em Kentucky, que aliás foi a única, desde que eu sou sénior, desde que faço grande prémio, foi a única equipa que houve em que eu não tive presente, mas estava selecionada. Ele morreu 5 dias antes de embarcar no avião para os Estados Unidos, com um choque anafilático. Com verdade. 9 anos, tinha a carreira toda para frente. Na força da vida. E Exatamente. é notável também, isto diz-nos muito do cavalo lusitano, um cavalo que toreou em praça, Exatamente. não é? E que depois vai à equipa portuguesa de dressage. Claro. E portanto aí se conta muito. É verdade, já falou aqui do seu pai, Paulo Caetano, não precisa de muitas apresentações, mas é uma figura completamente reconhecida, é um ícone do toreio a cavalo em Portugal e no mundo, mas que ultimamente tem enverdado muito mais também com o treinamento de treinador de ensino, treinador internacional de ensino. Qual é que é a importância do seu pai também nos resultados obtidos por si? Eu acho que a importância dele é vital, ou seja, nada disto teria sido possível sem ele, porque desde do princípio que me incutiu este gosto pelo ensino do cavalo, pela dressagem em si, pelo desporto, até depois o treino diário, metódico, o apoio incondicional, não só como pai, mas como amigo. Ele no fundo é desde treinador técnico, mental coach, tudo. Portanto, ele faz esta carreira, no fundo é minha e é dele, não dá para separar. É verdade, mas, por exemplo, até às vezes quando é muita proximidade até podia estar em fartos e terem muitas tricas e tal, mas parece que tem uma união perfeita, estão sempre em conjugação, em consonância, em simbiose, o seu pai a treiná-la e a Maria a fazer uma performance notável. Acontece muitas vezes em várias famílias que estão no mesmo meio, acontece, já vi muito por aí, filhos que não conseguem treinar com os pais e até acabam por arranjar outros treinadores, e isso acaba por ser motivo de algumas discussões, mas neste caso não faço ideia qual é o truque ou qual é o segredo, qual é o segredo ou a receita, mas o que é facto é que desde sempre treinámos juntos muito bem, sem nenhum problema, mas mais que isso, viajamos muito juntos, estamos sempre muito juntos e, claro, obviamente temos os nossos pontos de vista diferentes muitas vezes, mas isso é sempre produtivo. E o que eu costumo dizer é que o melhor treinador é sempre o pai, porque pode ser mais exigente e ao fim do dia nós podemos estar um bocadinho zangados com o que o treinador nos exigiu, mas pois é sempre pai, nunca dá para trocar de treinador, trocar de pai não. E então acontece muitas vezes, vejo aí por miúdos que tem um treinador mais exigente ou que fala de uma forma um bocadinho mais dura, e a tendência é, eu não gosto deste, vou trocar porque não estou para estar a ouvir isto. E eu não posso. Portanto, esse nível de exigência. Mas a Maria também já tem treinado e tem feito clínicas no mundo inteiro com outras pessoas. O que é que acha que o seu pai tem de especial que consegue acompanhá-la nesta carreira tão recheada de êxitos? Eu desde o princípio, tal como referi, o pai nos levou a mim e ao João, também ao meu irmão, a clínicas com treinadores que vinham a Portugal, e depois disso, quando eu já estava no nível mais alto, os dois procurámos um outro treinador para nos ajudar, para dar sempre outro ponto de vista, que é até hoje o nosso, eu digo nosso porque também no fundo trabalhamos todos em conjunto, o treinador que é o Tony de Rieder.
e ele trabalha connosco, e quando eu estive na Alemanha ele acompanhou-me diariamente, portanto no fundo fazia o papel do pai ia lá só mais pontualmente, e aqui, agora quando eu estou em Portugal é o contrário, o Ton de Reader vem cá às vezes e ajuda também, e trabalhamos os três em conjunto. Mas eu acho que o papel do pai, a capacidade e o conhecimento técnico que ele tem do cavalo lusitano e o facto dele montar a cavalo diariamente ajuda muito, porque eu às vezes estou com uma dificuldade com o cavalo e o pai vai, monta e diz-me, olha, fazemos assim, e trocamos muitas vezes ele monta durante uma semana um cavalo, eu monto outro, depois na semana seguinte trocamos. Eu acho que se houver algo, se puder chamar algum segredo ou alguma receita para o sucesso que temos tido, eu acho que é esse. É o facto Muita dele também montar. complementariedade também, sim, não é? Isso também. E até quando a Maria teve a sua criança, o seu pai manteve os cavalos em forma. Sem dúvida. O seu pai continua um jovem a cavalo, Ele até me prometeu, ele tem que ir agora aos 50 anos de alternativa a torear. Ele né? vai, Tem eu tenho a 45, certeza que ele portanto, pelo menos tentar vai trabalhar para isso, vai. Ele monta todos os dias 5, 6 cavalos, tanto dos meus como dos do meu irmão, e claro, quando eu estive grávida ele e as pessoas que trabalhavam connosco que mantiveram os cavalos todos no ativo, tanto que eu, o mês depois da Rosarinho nascer, eu competi, portanto os cavalos estavam em plena forma e exatamente como eu os tinha deixado. muito bem, então tem este triângulo também com o seu treinador internacional, e os treinadores, dois diferentes, conseguem-se, não têm pontos de vista muito diferentes com a Maria. Como é que funciona esta engrenagem aqui? É complementar? É complementar. Nós procurámos também um treinador que seguisse a nossa linha, a equitação clássica, um treinador que compreendesse bem o cavalo lusitano, e complementam-se muito, porque no fundo o Ton de Reader ele dá uma perspectiva mais de competição, de como ir buscar os pontos dentro de pista, como melhorar isto ou aquilo direcionado para os pontos, e o pai dá-me uma perspectiva um bocadinho mais técnica do que é o ensino do cavalo desde a base até ao grande prémio. Portanto, eu acho que eles se complementam muito e vê-se em equipa de sucesso, a equipa que ganha não se mexe. Não se mexe, sempre, sem dúvida. Então, e sendo de uma família completamente ligada ao cavalo, em geral e ao touro em particular, portanto tem ganadarias, criação de cavalos, touros, picadeiro, toda esta engrenagem, não é? Campo. Vê-se no futuro como uma criadora de cavalos por sangue lusitanos? Gostaria de ter a sua cudelaria, não está a pensar nisso? Não, sem dúvida que me vejo, pelo menos poder manter o que está feito já era bastante gratificante. Continuar, exatamente. Eu gostava de continuar, claro, com a cudelaria do meu pai e com tudo o que ele já construiu até agora, e se eu só não estragar já não é mau, porque é muito difícil. O trabalho de um criador é um trabalho que eu admiro imenso e acho muito, muito difícil, ao mesmo tempo apaixonante, e claro que está nos meus planos continuar isso, sem dúvida. Muito bem. E falando aqui um bocadinho do cavalo lusitano, a Maria, que já tem montado tantos cavalos diferentes, como disse bem, cavalos Warm Bloods e Luso Warm Bloods, cruzados da Árabe, o que é que vê de diferente, de especial no cavalo lusitano quando o monta e quando entra em pista, quando faz competição? Eu sempre que me fazem essa pergunta, já tentei formular mais ou menos, já tentei escrever, mas a primeira palavra que me vem sempre à cabeça é o caráter. Eu não posso dizer que o cavalo lusitano, o melhor caráter do cavalo lusitano para competir seja um cavalo muito dócil, muito mansinho, porque no meu caso os meus cavalos estrelas não tinham isso. Portanto, mas o caráter, quando eu falo no caráter de um cavalo lusitano, é quando entra numa pista ou numa praça de touros ou no que é que seja, ele dá tudo para ajudar o cavaleiro, para agradar ao cavaleiro. E isso, sem dúvida, até agora, todos os cavalos que eu montei e os craques que eu tive, foi o que se sentiu realmente diferente para os outros. Eles podem ter as suas coisas, podem ser mais garanhões, andar a relinchar cá fora, andar aos saltos, como era o caso do Coroado. O Coroado fez uma carreira inteira em que no campo de aquecimento eu tinha que entrar à guia, porque ele queria sempre à guia, porque ele queria saltar e punha-se de pé e queria brincar, e depois e para entrar dentro da pista e dos grandes pavilhões onde ele competiu em internacionais, tinha que entrar à guia com o meu tratador, e não podia ser com qualquer pessoa, tinha que ser com aquele tratador que ele conhecia, mas depois lá dentro ele concentrava-se e continua a ter o recorde mundial da raça, não é? Continua em grande prémio, em grande prémio freestyle, é internacional, continua a ter o recorde. Acima dos 80%. Exatamente. Portanto, é notável, não é? Foi um cavalo realmente especial e foi uma pena ter-se lesionado ainda no auge da sua carreira, porque era um cavalo que eu acho que ainda estava
a crescer, ainda tinha muito para dar, mas o desporto pronto, é aqui, assim. está a ver, a Maria tem a vantagem, já viu, já nos falou tantos cavalos diferentes, até ainda tem o Fênix Tineu, não é? Conseguiu sempre, há cavaleiros que têm um cavalo, que destacam com um cavalo, 2 cavalos, mas a Maria já me falou aqui de 5, 6, 7, 10 cavalos, não é? Consegue ter esta continuidade no mais alto pico de competição, que é difícil, não é? Às vezes temos variações de forma, consoante as montadas que tem. Claro. Isso também tem muito a ver com a equipa, com a metodologia de treino, com os seus sponsors, criadores, não é? Eu acho que, em primeiro lugar, tenho de dizer que tenho tido a sorte de ter uns sponsors e pessoas que têm acreditado no meu trabalho, que me têm dado cavalos com muita qualidade, e tenho tido a sorte desses cavalos se encontrarem comigo. Portanto, eu acho que isso é fundamental, porque eu acredito muito que não dá para fazer um atleta de alta competição, ou um pianista, ou um corredor de Fórmula 1, de pessoas que não têm esse talento. E o que se vê muitas vezes é cavalos, ou proprietários com cavalos que são bons, mas não são cavalos de alta competição, a quererem que esses cavalos sejam cavalos de alta competição. E isso é muito difícil de gerir. Portanto, tem que se ter a sorte. Exatamente. Não, e gerir e poder. Eu, por exemplo, acho cruel tentar levar um cavalo que não tem essa capacidade até à alta competição, porque o cavalo vai estar a trabalhar sempre sobre um esforço enorme. Portanto, eu tenho tido a sorte de me virem parar às mãos cavalos realmente predestinados para serem atletas. E agora temos novos em carteira, já não podemos contar muito, mas temos cavalos das Figueiras agora também, não é? Sim, tenho agora uns cavalos com muita perspectiva da herdade das Figueiras. O Oscar das Figueiras é realmente um cavalo fora do normal. Tenho também outro da Finca Tineu, que estão os meus grandes companheiros desde o início da minha carreira, que tem 6 anos, que acho que também pode ser um cavalo importante em grande prémio. Por isso é o que eu digo, é um bocadinho também essa sorte de ter as pessoas e as equipas boas ao meu lado, e claro, o método de trabalho e no fundo depois também o conhecimento que vamos tendo adquirido ao longo dos anos de como levar um cavalo até a alta competição, claro que também contribui para isso. Muito bem, vê-se que está bastante esclarecida, sabe o que é que quer, e agora a próxima pergunta em jeito de conclusão. E agora está aqui, tem esta carreira notável, chegámos agora aqui quase no limite para 2025, para 2026, objetivos competitivos a curto e médio prazo. Eu adoro ensinar cavalos, mas sem dúvida que os meus objetivos são sempre estar na alta competição, pelo menos é para isso que eu trabalho todos os dias, é com isso que eu sonho, e claro que a curto prazo será o Campeonato do Mundo deste ano, que vai ser em Aachen, e depois o Campeonato do Mundo o Campeonato da Europa, 2027, que é super, super importante porque é onde qualifica para os Jogos Olímpicos de Los Angeles. Portanto, essas 3 metas, digamos assim, Campeonato do Mundo este ano, Campeonato da Europa de 27 e os Jogos Olímpicos de 28 são os grandes objetivos e metas a tentar alcançar. Muito bem, e onde é que acha que o cavalo lusitano em particular conseguirá chegar? Acha que o cavalo lusitano consegue cada vez ser mais performante, mais competitivo nestes desafios que se aproximam? Eu acredito que sim, porque se bem que agora o crescimento tem que ser sempre um bocadinho mais lento, não é? Porque se nós virmos o crescimento exponencial que o cavalo lusitano teve no desporto nos últimos 20, 25 anos, foi incrível, para o número de éguas que nós temos. Para a seleção que tínhamos antigamente, foi incrível, foi uma coisa reconhecido por todo o mundo, e esse crescimento, e o cavalo lusitano também é um cavalo que já é visto de igual para igual como qualquer outra raça de desporto, portanto eu acredito que vão chegar ainda mais longe, não vai ser tão rápido e num número tão grande como conseguimos chegar a metade do crescimento, digamos assim, a metade da tabela. Acréscimos decrescentes. Portanto, eu acho que agora mas vão aparecer, eu tenho a certeza que vão aparecer cavalos que vão chegar mais uma vez às finais dos grandes campeonatos e perto dos 5 primeiros. Eu acredito que isso vai acontecer. Muito bem. E a Maria, que tem uma formação também, tem um mestrado, não é, em gestão e tudo mais, não pensa nunca mais dedicar-se à sua carreira profissional? Quando estudar, fará toda a sua vida de cavaleira? Como é que é? Quer ser treinadora num futuro próximo? Não sabe ainda o que é que quer fazer? Não, eu tenho claro que quero continuar sempre nesta carreira do desporto equestre, na dressage. Eu neste momento não treino ninguém, não dou clínicas, não treino nenhum cavaleiro, bastantes pessoas me ligam e eu não abro exceções porque quero estar 100% focada na minha carreira e nos meus cavalos,
Mas digo sempre, talvez um dia quando já não conseguir montar tanto cavalo e competir tanto e viajar tanto, talvez me dedique um bocadinho mais ao treino. A parte da gestão foi uma parte que eu também gostei bastante. Estudei para isso e ainda dei aulas na faculdade também, mas chegou um ponto em que já não dava para conciliar as duas coisas, apesar de ainda ajudar na gestão das empresas de família e das empresas da agricultura. Mas estou 100% dedicada aos cavalos e à dressagem e assim espero continuar. E até aí é diferenciada, porque está a ver, há muitas vezes que os grandes executantes de cavalos, eu tenho os meus alunos na escola, são muito bons executantes, depois estudar, não querem muito, fazer curso e tal. A Maria mesmo assim conseguiu ser com bons resultados, tem um mestrado, não é, em gestão e continua a ser uma cavaleira de alto gabarito internacional e olha, muito obrigado por este contributo, que continue sempre nesta senda de sucesso e, se possível, com os nossos cavalos lusitanos também à mistura. Farei sempre por isso, é um gosto diferente poder alcançar resultados com cavalos lusitanos, às vezes nem sempre isso acontece, mas é sempre um prazer diferente quando isso acontece. Muito obrigado, Maria. Obrigada.